Isso era para uma escola, isso era cenário para uma escola. E aí a escola deu uma cana, gente. Aí a gente falou, quer saber? Vamos embora pra Betim. Tá chegando bem pra você aí? Tá chegando bem? Olha pra mim, ó, de câmbio. Eu posso ser que eu fique um pouco rouco. Agora? Então tá, vamos lá. Meu nome é Miriam Garcia. Meu primeiro contato com teatro foi em 1986, quando eu conheci o Emano e a família dele. No princípio, eu achei assim um pouco que ia ser um pouco demais para mim, porque essas atividades elas demandam muito tempo e muita dedicação. E eu só tinha 16 anos. Eu me lembro que foi numa sexta-feira, eu liguei pra ela, era de tardezinha, e falei com ela, arruma as coisas que o caminhão vai passar aí de noite, de tarde, final da noite, para poder buscar a nossa mudança. Pra você ter uma ideia, a casa que a gente ia morar, nós não tínhamos a chave da casa, que a imobiliária não tinha entregue a chave para nós. E a Mira correu para Betim para poder pegar, tudo uma loucura. Mas, e aí eu acho duas coisas interessantes. Primeiro, a minha loucura, e segundo, a loucura da Miriam, que é tão louca quanto eu, porque topou, veio embora, veio junto. Eu sou Emano Garcia, sou fundador e diretor da trupe Delarte. Eu comecei com teatro, eu não sei bem quando foi, onde foi. Eu sei que foi com a minha mãe. Comecei com ela. Mas exatamente o ponto, eu não sei. Eu sei que a gente foi aprofundando no teatro através dos projetos sociais que nós trabalhávamos. Utilizavam o teatro como uma ferramenta de evangelização de crianças, que nós trabalhávamos com mocidade e evangelização no centro espírita. Então, ali começou o nosso teatro. Mas nós já tínhamos o teatro bem antes disso também. Já estava enraizado, já é um DNA da família. Vamos vencendo os anos 80 com foco no teatro. O teatro, ele fortaleceu a nossa família. Ele uniu a nossa família, ele nos trouxe, inclusive, esperanças, porque era ele que modificava o clima que nós estávamos vivendo, que quem é dos anos 80, periferia, sabe muito bem das dificuldades que se passavam, né? A história dele é a minha história, é a história da família, né? Mas o teatro, para nós, é uma devoção mesmo. Nós temos como um grande ensinamento na nossa vida, sempre foi. A gente sempre gostou muito do teatro, mas o início, né, quando eu era criança, isso faz muitos anos, né, gente? Né? Pelo que vocês estão vendo aqui, né? Então, a gente morava no interior bravo mesmo, né? Era uma roça que a gente não tinha nem sequer um rádio para ouvir uma música, para nada, né? E sempre eu tive aquele interesse por fazer um teatro, para fazer... A gente nem falava o teatro, não. Fazer uma apresentação, né? Mas, então, a gente não tinha como fazer. E na escola, às vezes, a professora pedia que a gente fizesse um textozinho para a gente falar, aquela coisa bem simples, mesmo porque nem na escola a menina podia falar em teatro, né? Era só os meninos que podiam falar.
Meu nome é Cida Ambrósio. Eu comecei a fazer teatro, né? Entender-se, conhecer, aproximar-se, né? Do teatro através da escola. Escola Estadual Amélia Santana Barbosa, juntamente com a Maria Guida, que é a nossa Guida Gregório, né? Então, ela me apresentou ao teatro, né? E eu gostei muito disso, gostei muito. Achei aquilo mágico, né? A gente apresentou Pluft, o Fantasminha, de Maria Clara Machado. E daí para frente, eu não parei mais, né? Aí a gente foi para a Casa de Cultura, né? Fizemos várias oficinas com Marcel Luiz, com Iolene de Stefano. Dentre elas, eu gostaria de citar Ítalo Mudado, que me disse uma frase inesquecível. Inesquecível. Que disse para mim: aquela pessoa que tem que falar de si já nasce nula. Foi o primeiro maratazã de teatro. Mas, Charles, o que é o maratazã? Maratazã é qualquer coisa. Maratazã é um nome que a gente inventou para significar qualquer coisa. Foi o momento em que a gente fez no saguão da prefeitura, a primeira exposição de figurinos de grupos de teatro na cidade. É uma exposição que prova que nessa época havia essa profusão de produção teatral na cidade. Vivenciei o teatro de palco, fiz algumas participações, montei algumas peças. Eu fui professor de teatro aqui na cidade de Betim, porque Betim nunca teve um espaço cênico, um espaço igual esse aqui. Nunca teve. Os artistas aqui da cidade, eles faziam teatro na rua. Veja que estou falando de teatro na rua. Estou dizendo teatro na rua. Montava a peça e ia para a rua. E adaptava de acordo com a situação, a cachorro latindo, criança gritando, carro buzinando. E adaptando. Outros atores, artistas que podiam, saiu de Betim para Belo Horizonte, que foi o meu caso. Em Betim, você só tinha esse campo, basicamente, para atuar. Você não tinha um teatro, você não tinha lugares onde você poderia fazer teatro. Exceto alguns lugares muito específicos, como que a gente nem conhecia muito aqui em Betim, por exemplo. O único lugar que se tinha possibilidade era lá na Colônia Santa Isabel, no Cine Teatro Glória, mas era muito inacessível para a gente. Havia principalmente na década de 80, que ainda tinha essa divisão da colônia, essas proibições. Então a gente tinha muito essa questão de não ter um lugar. Aí nós fomos para a rua, fomos fazer teatro de rua, fomos fazer um teatro também de câmara, mas fomos trabalhar com o teatro praticamente 24 horas. Escolhemos então Betim. Nós estávamos em Belo Horizonte, viemos para Betim. Nós viemos para Betim ali naquela virada de 2000 para 2001. Então nós fizemos até o contraponto de algumas pessoas, de algumas cidades que vão para Belo Horizonte. E nós estávamos em Belo Horizonte quase que uns 15, 20 anos, viemos para Betim. Fizemos o contrário do que as pessoas costumam fazer. Mas voltando para Betim, em 1996, aconteceu em Betim o FIT, Festival Internacional de Arte Cênica. E aí veio gente, aí vieram grupos, né? Grupos da Venezuela, da Colômbia, vieram grupos do Nordeste, mas teve um grupo, eu não vou me lembrar o nome, só sei que eles eram belgas,
E o nome do espetáculo era Les Hommes et Noirs. E esse pessoal, eles faziam intervenções em rua. Imagine Betim, né? Em 1996. Eles subiram em cima dos ônibus. Eles entraram dentro dos ônibus de Betim, mandaram o povo sair, mandou o motorista embora. Eles entraram dentro do banco, nessa época acho que era a Caixa, a Minas Caixa. Entrou lá dentro e tinha um gerente careca, eles pegaram um carimbo e carimbou a careca do gerente. Coincidentemente, olha como o teatro é mágico. Estava escrito assim, liquidado. Olha que sensacional. Então, assim, esse pessoal, aquilo, eu ficava assim, é maravilhoso. Eu fiquei embasbacada com aquilo. A possibilidade do teatro, né? E aí, ele saindo, né, já finalizando o espetáculo, ele sai na porta, né, sai do banco, assim, na porta. Eles veem uma senhora, e o figurino deles eram paletós, eram ternos pretos, né? E aí eles dão de cara com a senhora, empurrando um carrinho, né? Uma senhora, assim, que tinha poucos dentes na boca, empurrando um carrinho de picolé. E eles, todos, pararam, mandou todo mundo parar. E todos, cada um tirou o seu paletó, o seu terno, e jogou no chão assim, ó, e pôs assim, e pediu para a senhora passar. Gente, é emocionante. Emocionante porque a capacidade que o teatro, que uma cena, de te tocar, e de falar, e de dizer num único momento assim, olha essa pessoa, né? Olha a importância dessa pessoa, olha que coisa nobre é essa pessoa. Olha o teatro, gente, que o teatro é capaz de fazer. Eu comecei a fazer teatro porque eu era tímido mesmo. E eu achava o teatro a coisa mais chata. Porque via na escola, na igreja, pagação de mico era falar assim, vamos assistir teatro, hoje tem apresentação na escola. Aí eu falava, nossa, tem que ficar assistindo esse negócio. E lá no Laranjeiras tinha um grupo de teatro chamado Artefatos. Vários artistas que eu conheço da cidade, que hoje atua como artista de teatro, começou a fazer teatro nesse grupo Artefatos. E eles eram um grupo muito dinâmico, sabe? Eles faziam jornal mural e colava revistas, faziam um mosaico com imagens e informações políticas, sociais, culturais. Eu via aquele movimento e assim olhava meio de forma distanciada, achava bonito, mas sabia que era do grupo de teatro, coisa que eu não gostava. Eu me chamo Adriano Borges da Cruz, e meu nome artístico é Adriano Borges. Eu comecei no teatro meados da década de 90. E o meu pai tinha um bar, e eu trabalhava nesse bar. Quando esse grupo de teatro, às vezes, saía das reuniões, eu percebi que eles faziam reuniões sempre no domingo, à noite. E aí eles iam no bar do meu pai e lá tomavam um refrigerante, cerveja, comiam uma porção e tinha música ao vivo. Eu achava esse grupo muito animado e era um povo bem festeiro, sabe? Bem amistoso, conversava com todo mundo, sorridente. Eu falei assim, esse pessoal aí não tem vergonha não, acho que eu vou fazer teatro. Aí eu olhei assim, eu vi o Adriano Borges desenhando no quadro, desenhando um figurino no quadro. Eu lembro como se fosse hoje esse negócio, eu já contei isso para ele. E aí, depois você, Adriano, cara, você desenha muito bem. Mas nessa época o Adriano já tinha essa habilidade com desenho, impressionante. O cara tem um talento violento. Aí ele entrou no grupo teatro Artefatos, que eu participava. Só que eu, mais velho que ele, eu já estava de partida, né, para a capital. Meu pai, então, passado isso, depois dessas técnicas, dessa vivência de rua, aí então eu vou para o circo de lona. E o meu maior orgulho foi ver um Fusquinha
passando com aquelas não é o megafone, não, é umas lunetinhas, me esqueci o nome daquele que fica em cima do carro, lá tem uma coisa, alô, mais tarde às 20 horas, o grande espetáculo, hoje teremos o palhaço Rubão. Meu prazer é ouvir esse fusquinha passando, anunciando que logo mais às 20 horas teremos um espetáculo no circo hoje com o palhaço Rubão. Aquilo era para mim assim, poxa, ganhei a vida, sabe? Cheguei assim onde eu queria. Mas é muito mais um orgulho, um prazer, uma sensação de estar vivenciando a ideia do picadeiro, as pessoas entrando, no intervalo, sabe? Senhoras e senhores, crianças de todas as idades, neste exato momento, damos início ao nosso espetáculo que começa assim. Meu nome é Adilson Caetano. Eu penso que eu comecei a trabalhar com teatro muito cedo, né? Não a trabalhar, mas ter gosto pelo teatro muito cedo. Então, assim, eu lembro que já na escola a professora chamava a gente para fazer umas coisas, assim, tinha uma professora de arte que ela era muito criativa. Eu lembro que, assim, das primeiras coisas que a gente fez foi era uma história de um robô, um robô que chorava, então ele não podia chorar porque senão ele enferrujava, uma historinha. Eu até queria saber o nome dessa história para me ter acesso de novo, assim, nesse livro. Mas foi das primeiras coisas que eu fiz, assim. Depois eu fui fazer teatro na igreja, né? Que a minha mãe é muito católica, então a gente sempre fazia parte do catecismo. E nessa época foi até muito estranho assim, porque a gente ia fazer uma passagem da Bíblia que era o encontro, né, depois da ressurreição de Cristo, quando ele se encontra com os apóstolos, que o São Tomé lá, né, ele desacredita do Jesus e pede para colocar o dedo na ferida, que na verdade eu ia fazer o São Tomé, né, eu ia colocar o dedo na ferida do Jesus, né. Aí, só que o Jesus mesmo, ele desistiu da história e pulou fora. Aí a professora, a catequista, né, me chamou para fazer o papel do Jesus. Eu falei, como assim? Ah, tá. Aí resolvi fazer o papel do Jesus. E foi até estranho que a minha mãe conta, né? Aí já vem desde os primórdios, né? A questão do preconceito, de tudo. De uma senhora que falou com a minha mãe assim, que nunca tinha visto um Jesus preto. Isso é uma coisa, né? Que faz parte da minha história, assim. A dona fala com a minha mãe que nunca tinha visto um Jesus preto. Aí a minha mãe fala com ela assim, mas esse é meu filho. A dona ficou toda sem graça, né? Então, assim, desde muito tempo, né, que eu já convivo com essa questão, né, do preconceito e tudo, mas sempre isso não me afetou em nada, né, que, aliás, se for pegar pela história mesmo, o Cristo acaba sendo um pouco de cor, né, até mesmo pela geografia. Mas, enfim, não é disso que eu quero falar, que eu vou falar da minha história do teatro. Isso de 90, mais ou menos, 90 e poucos... Estava começando, já tinha, né? Mas aí eu descobri o Frei Stanislau, né? Que aí eu já vou começar a falar de uma coisa mais voltada para o profissionalismo, né? Vamos dizer assim. Que foi, no Frei Stanislau, tinha um curso de teatro lá, né? No Frei Stanislau, que eu lembro que era para o lado da minha casa, né? Eu sou da região do Teresópolis, né? O Frei Stanislau se localiza lá. Então, a gente ia a pé do meu bairro, né, que é um bairro um pouco mais para lá, a gente vinha a pé, eu e um amigo, para fazer esse curso de teatro, né? E a gente tão empolgado com aquilo, né? E era tão bom, a gente se entregava tanto naquela pegada, né, de fazer aquele curso, que foi tão interessante, assim, que eu fui convidado para fazer uma peça de teatro com o Marcel, né? Marcel Luiz, que é um cara, assim, daqui também, né? Faz parte também dessa história do teatro, faz parte da minha história, né? Olá,
Meu nome é Marcel Luiz, trabalho com teatro em Betim desde 1987. Comecei aqui com dança, na verdade, e através da dança conheci o pessoal que trabalhava com teatro. E fui convidado um dia a ir a uma reunião. E nessa primeira reunião, já montaram um grupo, que foi o Terra de Minas. Já distribuíram um texto chamado Camaleão e as Batatas Mágicas, da Maria Clara Machado, já me deram um personagem e eu já fiz. E aí ficamos quase um ano com essa peça, rodamos muito Betim, escolas principalmente. Aí quando eu vou para Belo Horizonte fazer algo mais profissional, buscar algo mais profissional, é porque nessa época realmente a gente não tinha muito o que aprender em Betim, né? Então você vai em busca de outras paragens para entender melhor de teatro e poder até contribuir depois com a formação dos atores. E na escola eu percebo a importância de se fazer grupos de teatro. Então a minha intenção logo quando eu saio da escola é formar um grupo e não ficar esperando que alguém me chame para trabalhar. Porque dentro do grupo você faz com pessoas que têm afinidades, então você caminha na mesma direção. E como a gente não tinha internet, não tinha nada, as informações eram todas muito parcas, muito poucas. E eu formei um grupo, então, lá em Belo Horizonte, e quando eu venho para Betim dar aulas, eu começo a fazer com que os alunos percebam a importância de se formar grupos, né? E o primeiro que vai se formar é a Companhia Intrusos de Teatro, da qual participa Charles Avner, Cida Ambrósio, né? São pessoas que perpetuaram o grupo e depois, claro, seguiram também caminhos e formaram outros grupos, né? Olá, bom, meu nome é Charles. O pessoal me conhece como Charles Avner, como nome artístico. A minha trajetória no teatro, ela começa aqui em Betim muito como a maioria de muitos dos artistas deve ter começado, né? Em alguma agremiação religiosa, em alguma igreja, né? Sempre tem aquelas comemorações de encenação de passagens bíblicas e essas coisas, e a gente geralmente começa, o primeiro contato que a gente acaba tendo com a arte, às vezes, é ali. A não ser que você nasça em uma família, né, que já tem esse costume artístico, mas que não foi meu caso. Então, foi meio assim, esse primeiro contato com as artes, música, teatro, encenação, foi a partir daí. Isso foi na década de 80. Nessa época, a gente tem a Casa da Cultura. E é na Casa da Cultura que a gente começa a ter esses primeiros contatos com um universo mais acadêmico, mais formal, mais estruturado do que é as artes cênicas, né? Mas até então, o meu caminhar tinha sido muito nesse sentido. Aí a gente apresentava muito por causa disso fora da cidade, ia para outras comunidades que também eram religiosas e levava essas encenações. Então, esse começo foi muito assim. Betim, a gente, por um grande período, teatro, que é dito em outras cidades alternativo, né, que é o teatro feito em galpões ou então em outros espaços não convencionais do teatro, para Betim não era alternativo, era a única possibilidade. O alternativo para a gente é quando a gente ia para um palco em Belo Horizonte, né? Então, assim, e aí né, eu sei da luta aí de vocês, da Companhia Alma del Arte, de poder construir esse espaço que aqui nós estamos, que é o primeiro teatro para a gente, enquanto ator, teatro de palco. Meu nome é Biratã Santana Moreira. Eu iniciei o meu teatro por volta dos 15 anos, num curso de iniciação ali na Casa de Cultura, em Betim. E depois eu fui convidado a trabalhar com o pessoal do Núcleo de Mobilização Ambiental na Prefeitura de Betim, o NUMA.
Lá eu fui conhecer o Rubens, o Adriano, a Raquel, um monte de outros atores que foram peças fundamentais para mim ali naquele momento, né, de aprender sobre o teatro. E o teatro de rua, um teatro voltado para a mobilização ambiental, para uma conversa com a comunidade, de interagir diretamente com as pessoas nas ruas da cidade de Betim, trazendo, né, o despertar do olhar da consciência ambiental. Então, quando nós viemos para cá e viemos com essa coragem, vimos que Betim também não era o Eldorado que nós tínhamos pintado. Primeiro, pela falta de investimento na área, principalmente do teatro. E olha que se hoje nós ainda temos essa cobrança, né, quem está iniciando com teatro, quem está no teatro sabe das nossas dificuldades que ainda tem por falta de investimento, imagina 20 anos atrás. Então, nós vimos que não tinha investimento. Entramos, então, na arte educação. Fomos levar o nosso teatro para projetos sociais, apresentamos para projetos sociais, e foi para nós que abriu muito o nosso campo, e levamos também para os projetos educacionais, onde nós levamos para as escolas espetáculos temáticos. E aí, em 2010, foi em 2010, 2011, né, eu estava lá no CPC Centro, e chegou uma escola, né, a escola Silvio Lobo, alunos, né, voltando para Betim, estava lá, vieram esses meninos, juntamente com a professora de letras, de literatura, né, querendo saber que eles estavam querendo montar uma peça, né, montar um trabalho de teatro, e pediu se eu pudesse dar um pouquinho, né, uma plainada, uma coisinha assim sobre figurino, sobre cenário, sobre... Enfim, aí foi feito, né, eu falei algumas coisas sobre figurino, sobre cenário e tal, e eles atentamente ali ouviram a turma, né, e falou assim, olha, a apresentação que a gente vai fazer vai ser no dia tal e você vai lá. E eu fui, né. E eles estavam, no dia, eles estavam muito tímidos lá na hora de perguntar e tal. E eu fui subindo aquela rua, né, aquela rua ali do antigo Divino Braga, fui a pé. Eu gosto muito de andar a pé para ver pessoas. E aí fui vendo, assim, fui andando. Oh, gente, era mágico. Ver aqueles meninos que levantaram 7 horas ou até 6 horas da manhã, carregando figurino, carregando cenário, maquiados, alunos, adolescentes, que tem, né, não é do teatro, mas olha isso, olha que coisa bonita. Você vê todo mundo, antes do acontecer, né, é a coxia, né, de Priscila. Olha isso, o antes, né, aqueles meninos subindo, aquele movimento para apresentar. E hoje eu tenho uma escolinha de teatro, que é aqui do nosso espaço também. Então, a gente traz ensinamentos com a gente e a gente procura trazer hoje para os pequenos. Mostrar quanta possibilidade o teatro tem. Tudo que a gente pode aprender através do teatro, como a gente pode ensinar, as diversas maneiras de uma forma lúdica, ensinar uma criança, despertar nela a vontade de também estar aqui um dia. Porque essa profissão, ela é muito linda e ela precisa ser continuada.